Boa noite, meus amigos. Aqui é o Sadam do Bem, chegando para a nossa oração, a oração que pode muito em seus efeitos. E olha, já tem um tempo que nós estamos aqui nessa frequência maravilhosa de oração. E eu agradeço às pessoas que sempre estão conosco aqui orando, falando com Deus, recebendo a revelação de Deus. É Deus falando com você primeiro e depois você falando com Deus, né? Porque sempre antes de nós orarmos, né, a revelação Deus tem passado para nós. E você gosta da revelação de Deus? Daquilo que Deus te mostra? Porque Deus sempre revela uma saída, uma solução, um livramento, né? Ele sempre dá para nós a direção certa que precisamos para vencer na vida, para a coisa funcionar, não é verdade? Então, fique conosco até o finalzinho, acompanhe aí toda essa transmissão até o final e você será muito abençoado, muito abençoada, eu não tenho dúvida disso. E olha, eu agradeço aos irmãos que já são inscritos no canal e que nos ajudam a divulgar. E você que ainda não é inscrito no canal, olha, aqui embaixo nós temos o botão de inscreva-se no YouTube, se aperte nele e aperte lá em todas, no sininho, né, e aperte em todas. Cadê o botão de inscreva? Coloca aí, produção. O botão de inscreva-se, se aperta nele, aperte no sininho e aperte em todas. Todas as orações vão ficar disponíveis para você, porque nós oramos 3 vezes ao dia. Não é por fanatismo, não é por religiosidade, mas é por determinação de orar. Frequência, 3 vezes ao dia, falando com Deus, como Daniel falava com Deus. E a revelação que eu trago aqui hoje para você é sobre falar a verdade. Nós temos que falar a verdade. Não adianta você falar a mentira. Eu vou te dar um exemplo aqui da Bíblia, de uma mulher que falou toda a verdade e aquilo ajudou ela, tá bom? Nós temos que falar a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Talvez você tenha se mantido, se sustentado aí por um tempo na mentira. Na mentira. Isso vai dar ruim para você. Você precisa se sustentar com a verdade, porque a verdade é que permanece. Mas vamos compartilhando essa transmissão, aí no botão de compartilhar, você aperta nele, manda para o WhatsApp, lá você escolhe algumas pessoas e mande para elas essa oração via WhatsApp, sabe? Para as pessoas poderem participar, orar conosco, vamos trazendo mais pessoas, nos ajude a trazer mais pessoas para esse círculo de oração. É o círculo de oração que mais cresce, isso aqui é um círculo de oração, porque eu não fico aqui orando sozinho não. As pessoas oram comigo, então a gente forma um círculo gigantesco que tem crescido cada dia mais e eu peço a sua ajuda para trazer mais irmãos, mais pessoas para esse círculo de oração, tá bom? Então compartilha aí, mande para os seus contatos. Vamos à revelação de hoje então, é sobre falar a verdade, fale a verdade. A Bíblia mostra aqui em Marcos capítulo 5, versículo 33, diz assim, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. O que aconteceu aqui? Aqui era aquela mulher que estava sofrendo com hemorragia há mais de 12 anos. E a Bíblia diz que ela tinha desperdiçado tudo que ela possuía, todos os recursos, o dinheiro dela, indo nos médicos e não resolvia o problema. Ela ficou sem dinheiro e continuava doente. Aí um dia ela parou para ouvir falar de Jesus. E ela começou a crer que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela foi atrás de Jesus. E no dia que ela foi atrás de Jesus, Jesus estava sendo ali, vamos dizer, acompanhado por uma multidão de pessoas. E aquela mulher com hemorragia, ela entra no meio daquela multidão de pessoas. Ela entra no meio daquelas pessoas. E ela chega até Jesus e toca em Jesus. E quando ela toca na roupa de Jesus, ela fica curada. Ela fica livre. Ela fica liberta. E aí Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Os discípulos acharam estranho, porque todo mundo estava tocando em Jesus. E eles até falaram, mas Senhor, está todo mundo tocando. E ele falou, não, alguém me tocou. Ele sentiu o toque daquela mulher. Ela tocou com fé.
foi curada. E aí, no que ele estava perguntando, quem me tocou, procurando, de repente aquela mulher chega, né, com temor e tremor. Ela estava, vamos dizer assim, com medo. Por quê? Ela não ia falar mentira, ela ia falar a verdade. Só que a verdade poderia comprometê-la diante do povo que ali estava. Porque na época tinha a lei que dizia que a pessoa que tivesse com hemorragia era considerada imunda. E tudo que ela tocasse era imundo. Então imagina, aquela mulher tocou em Jesus, mas antes de tocar em Jesus, ela tocou num monte de gente, porque não tem como você passar no meio de uma multidão sem tocar, sem encostar nas pessoas. Então ela encostou num monte de gente. E aquele povo poderia se levantar contra ela e dizer, essa mulher passou perto de mim, ela colocou imundície na minha vida. Aquele pessoal poderia se revoltar contra aquela mulher. Contra aquela mulher. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Ela falou toda a verdade. Mesmo, né, sabendo que o povo poderia levantar-se contra ela, revoltar-se contra ela. Temendo e tremendo, ela contou toda a verdade. Ela falou, Jesus, eu cheguei aqui assim, assim, assado, sofri 12 anos, perdi todo o meu dinheiro, eu estava soltando sangue com hemorragia, mas eu acreditei que se eu tocar no Senhor, eu seria curado, eu toquei e fui curado. E quando ela falou isso, Jesus declarou a vitória na vida dela, porque ela falou toda a verdade. E se ela tivesse falado a mentira? Se ela tivesse escondido, Jesus ia saber que ela estava mentindo. Será que ela seria abençoada? Então fale a verdade, o Senhor vai te abençoar. Fala a verdade, para de mentir. Fala a verdade para o seu cliente, para o seu funcionário, para o patrão, para o marido, para a esposa, para os filhos. Fala a verdade, você vai ser muito abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Pois quem fala a verdade, manifesta a justiça. E não seria justo, né, aquela mulher ser condenada à morte, sendo que ela foi lá tocar em Jesus em busca de vida. Porque a doença já estava matando ela aos poucos. Já tinha matado até a vida financeira dela, que ela perdeu tudo. Mas ela falou a verdade e foi abençoada. Jesus falou para ela, vá em paz, seja curada desse teu mal. Ela ficou curada. Então vamos falar a verdade. E eu quero te chamar para orar agora. E nesta oração, você vai falar a verdade. O que você está precisando? Fale para Deus hoje a verdade. Ele vai te atender. Ele vai ouvir a sua palavra, o seu clamor verdadeiro. Ok? Vamos orar então? Oremos todos em o nome de Jesus. Deus poderoso. Essa revelação de hoje nos mostrou aquela mulher que falou toda a verdade. O que ela realmente estava passando, o que ela estava buscando ali. E era a cura. E por ela ter falado a verdade diante de Jesus, Jesus confirmou a bênção na vida dela. Ele disse, vá em paz e ser curada deste teu mal. E tem muita gente precisando agora de paz e de cura. Tem gente, ó Deus, que está doente, foi acometido de um câncer, da diabetes, da AIDS. É aquela pessoa que sofre tuberculose, bronquite, gastrite, úlcera nervosa. É aquele, ó Deus, que está com dor no corpo inteiro. Meu Deus, essa pessoa está falando agora a verdade, eu quero a tua ajuda. E ela está querendo mesmo. Ela não está falando de boca para fora, não, é de coração. Ela confia no Senhor, Pai. Então atenda essa pessoa. Que ora de verdade, ela está falando com o Senhor agora, Deus, de coração. Ela acredita que o Senhor pode ajudá-la, então a oração dela é verdadeira, porque não tem como eu orar, pedir ajuda de alguém que eu não acredito que ele existe, isso é mentira. Mas a oração dessa pessoa é verdadeira porque ela crê no teu poder, meu Pai. Então atenda essa pessoa, mande paz para ela, mande saúde, mande, meu Deus, alegria, força que essa criatura precisa. Em o nome de Jesus, confirma a bênção, a vitória para o teu povo. E que esta noite seja uma noite abençoada para todos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você falou a verdade, o que você precisava. E falou acreditando nele. Quer dizer, então, se você falou com ele acreditando nele, você agiu de verdade. Né? Você fez que é verdadeiro, porque quando a pessoa também diz, eu não acredito em Deus, mas vai falar com ele, quer dizer, você não está falando a verdade, de verdade, porque você não acredita nele, como é que você vai falar com alguém que você não acredita? Né? Então você falou crendo, ele atendeu o seu clamor.
E aí, como Jesus disse para aquela mulher, eu digo para você, fique em paz. Não vou dizer vá em paz, vou dizer fique em paz. Que o Senhor te cure desse teu mal. E você vai ter uma ótima noite de sono. Olha, mande essa oração para várias pessoas agora. Compartilhe aí via WhatsApp, mande para várias pessoas, mande também via Facebook. Você pode enviar para várias pessoas esta oração. Você vai ajudar muita gente, tá bom? E aí nos comentários, o que você vai escrever hoje? Olha só, tem gente que já escreveu, pediu oração, escreveu várias coisas, deu testemunho. Inclusive, quem tem testemunho para dar, pode contar aí nos comentários, pode escrever o seu testemunho. Mas você vai escrever aí agora o seguinte, olha só. Escreva o seguinte, vou dormir em paz. Você vai dormir em paz nessa noite. Paz, aquele sono reparador, aquele sono gostoso. Vai sonhar com as suas vitórias, tá bom? Porque Deus mandou vitória para você, como mandou para aquela mulher que sofria de hemorragia. Então escreva aí, vou dormir em paz. É isso que você quer, dormir em paz? Então deixa escrito aí, você vai dormir em paz. Tá bom? E deixa o like também, coloca para cima assim, que tá legal, tá para cima. E vamos que vamos, seguindo na nossa frequência de oração. Amanhã nós temos de novo, 3 vezes ao dia. Valeu, gente! Deus abençoe, durma com os anjos, sonhe com a sua vitória e até amanhã de manhã.